Bia, existe a chance de uma criança que cresce nesse meio e atua desde muito novinha confundir as características do personagem com a dela e os gostos e como ela se entende mesmo? Eu acho que não. Acho que a Carol pode dizer mais do que todo mundo, porque é tão claro quando você para de filmar Uhum. que eu acho que não existe. O que pode acontecer, e é esse o cuidado que a gente tem anterior, é a criança entender do que ali a gente vai estar fazendo, para ela já poder entender quais são as regras ali do jogo e entender que é um jogo, né? Sim. Tem um cuidado ali todo especial, mas o único caso que eu sei de criança que confundiu foi o Herbert Richards, né? Ele cresceu nos estúdios e ele não sabia se ele estava nos cenários ou nas casas reais, Que então ele loucura. chegava nas casas e batia na parede para ver se era oco ou não. Te causou alguma confusão? Nunca. Até porque eu sempre tive muito minha mãe pra botar meus pés no Puxar, é. chão. Que Porque bom. a minha personagem era uma personagem muito chata, muito mimada, tudo era do jeito dela. Então, se eu chegasse assim na minha casa, ia ser bem diferente, sabe? Aí, às vezes, eu era criança, então, às vezes eu falava, porque eu tinha a voz bem fininha, eu falava minha, não, mãe, eu não quero. Aí minha mãe, ó, Dani é só lá no estúdio, aqui você fala direito. Eu falei, tá bom, então. Ok. Tá bom, então. Mas realmente, acho que você não traz do personagem pra você. Ainda mais quando é coisas, digo, ruins, porque, eu não ia virar outra pessoa do nada por Sim, causa que a minha personagem que eu fazia durante 5, 6 horas num dia era uma pessoa chata. E é tão sim. bom, né? Você É, faz uma ceninha, corta, faz outra, não tem como acabou. confundir isso com vida Sim. real. Do que eu entende? li, o Moreno, que é um autor que estudou os artistas, para ver o efeito do teatro, da arte, no comportamento pessoal da pessoa. E ele achou, ele conseguiu pontuar, mas era muito, para minha surpresa, era o contrário. Então, por exemplo, mulheres, atrizes que faziam papéis de megeras, na vida pessoal elas ficaram mais calmas, mais Sim. boazinhas. E pessoas que Caraca. faziam uma boazinha, gravavam lá 8 horas por dia, 6 horas, né, que é a carga horária É. recomendada, mas às vezes ultrapassa, ficava fazendo papel de boazinha, elas ficaram mais duras, mais ríspidas, Caraca. como se enfim, o psicológico exigisse um É equilíbrio. Mas claro. isso um autor que eu O encontrei. Moreno, ele é especialista em psicodrama, né? Então ele trabalha outras áreas, ele nunca fez parte do dia a dia de um set na real, assim. Mas faz sentido. O Arthur já falava que um ator é um atleta afetivo. Uhum. É óbvio que você trabalhando questões emocionais, você vai dilatar um pouco potencialidades, né? Uhum. Mas a ponto de misturar, assim, De confundir, de não, né? confundir,